Histórias assombradas. Possessão e dívida. Vamos ver. Não sei se é um moço. É um moço, tá? Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Achei seu canal por acaso, há uns 2 anos, e fiquei viciado. Adoro os relatos de Maledite e de Sete Além. Você tem sorte, porque agora temos um dia apenas de Maledite, quarta-feira é Maledite Day, e outro dia apenas de Sete Além, quinta-feira, Sete Além Day. Bom, o relato é um pouco longo, desculpe pelos erros de português e pontuação. Todos os nomes já estão trocados, pode ler sem medo, e vamos ao relato. Possessões e dívida. Eu tenho 21 anos, moro em Fortaleza, no Ceará, e o relato se passa com o meu tio, que aqui chamarei de Carlos. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Meus pais sempre foram dedicados a cuidar de mim e do meu irmão. Nossa família, de modo geral, tios, primos, etc., vive bastante bem. Alguns são médicos, empresários conhecidos nacionalmente por suas marcas, outros moram fora do Brasil, mas nem sempre foi assim. Porém, quando eu nasci, as coisas já estavam boas. E depois de um longo e doloroso tempo, eu fui descobrir o que havia acontecido. Em 2016, quando eu tinha 18 anos, o meu tio Carlos, irmão da minha mãe, começou a ter um problema de saúde. E na época ele devia ter os seus 63 anos. Todos da família estavam bastante preocupados com a situação. Tudo começou com um ataque epilético, e isso foi o suficiente para todos da família virem ver como ele estava. Até familiares de outros estados e até de outros países vieram para ver como ele estava. Ana, eu sei que é o meu tio e que ele estava doente, mas muitas pessoas, gente que eu até nem lembrava que era da família, veio ver o tio Carlos. Eu achei estranho. Bom, passado o susto, tivemos que revezar os cuidados e atenção com meu tio. E até uma enfermeira home care foi contratada. Como eu não tinha começado a faculdade ainda, me dispus a ficar mais tempo. E foi aí que tudo começou. Como a enfermeira não ficava 24 horas e sim fazia alguns cuidados, como aferir a pressão, dar os remédios e outras coisas a mais, outros cuidados a mais, eu passava o dia conversando com meu tio. Certa manhã, eu estava no quarto, ao lado do quarto do meu tio. Eu ainda estava acordando, quando ouvi o barulho de vidro quebrando. Depois um silêncio. Aí eu corri. Quando cheguei, a cena era essa. A enfermeira estava de joelhos, no chão, próximo à cama, com a boca aberta, com a cabeça virada para trás, os olhos sem vida e os braços abertos em forma de cruz. O meu tio estava em pé do outro lado do quarto, na frente do espelho quebrado e segurando um pedaço do espelho. Nem ele nem a enfermeira pareciam machucados. E eu perguntei, tio, o que aconteceu? Ele virou para mim e seu rosto estava com uma expressão de raiva. Ele parecia como se as suas dores e as limitações da terceira idade não importassem mais para ele. Ele parecia outra pessoa. Foi então que ele disse: eu quero o que me foi prometido ou todos perdem. Perguntei o que ele tinha, se a enfermeira tinha feito alguma coisa com ele, mas ele não respondia. Eu chacoalhei a enfermeira, que parecia que estava dormindo, e ela também não se mexia, nem falava nada. Foi então que eu tive a ideia de pegar o vidro da mão do meu tio, para ele não se machucar e nem machucar ninguém. Ana, quando eu toquei no braço dele, eu pude ver ao redor de nós três várias sombras e vários demônios pequenos rondando pelo quarto. No susto, eu tirei a mão do braço dele e tudo sumiu. A enfermeira ainda estava lá parada e o meu tio em pé, sem piscar.
Parecia tudo em câmera lenta. Toquei no braço do meu tio e novamente eu vi aqueles seres. Era como se, ao tocar na pele dele, eu estivesse vendo com os seus olhos. Eu ainda queria tirar o vidro da mão dele. Então, tirei coragem de onde eu não tinha. O medo era grande. Reconheço que eu estava me cagando de medo. Toquei. Ana, eu não vi mais nada. Quando consegui desarmar o meu tio, ele acordou. E a enfermeira, coitada, também, sem entender nada, ela ficou desnorteada. Eu não entendi nada do que ele falou com eu quero que me foi prometido ou todos perdem. E depois disso, ele acordou de uma espécie de transe. A enfermeira também, e os dois ficaram perguntando o que aconteceu. Eu liguei para minha mãe imediatamente e expliquei tudo. Falei para a enfermeira que foi um acidente, que já estava tudo bem. Mas eu fiquei assustado. Mas eu não queria que a profissional achasse que ali só tinha gente doida, né? Eu sempre fui curioso, porque o meu tio nunca teve filhos. Um militar, aposentado, rico, com uma casa enorme. Depois que a esposa morreu de um câncer de mama, ele sempre ficou sozinho. Em uma manhã de domingo de Páscoa, iríamos fazer um almoço na casa do tio Carlos. E todos iriam participar. Mesa posta, minha prima ajudando a dar comida ao meu tio, todos lá confraternizando, quando do nada o tio Carlos deu um grito, dizendo que havia larvas na comida. E ficamos sem entender nada. E ele insistia. Ele pegou a sua muleta e bateu no prato, fazendo a minha prima derrubar a comida dele. Derrubar a comida nele e nela. E aí aconteceu de novo. Fui ajudar na limpeza. O tio Carlos, que ainda falando dos vermes na comida, fui ajudar na limpeza e o tio Carlos ainda estava falando que havia vermes na comida. Quando eu peguei no meu tio novamente, eu vi a mesma cena que ele estava dizendo. Eu vi. Eram vermes parecidos com os da doença miíase. Pesquisem no Google para ver. Vermes parecidos com os da doença miíase. Depois eu vou ver, mas não quero ver agora não. Enfim, eu vi quando toquei nele. A minha vontade era de vomitar. Eu também disse que eu estava vendo. Então todo mundo ficou assustado e disseram que eu estava passando tempo demais com meu tio. Eu não contei para ninguém da primeira vez em que eu vi os demônios no quarto, igual meu tio estava falando. Se no acontecimento do almoço já estavam achando que eu estava louco, imagine se eu tivesse falado, né? Semanas se passaram. Tio Carlos parecia bem, e foi quando o pior ainda estava por vir. Isso já aconteceu quando a outra irmã do meu tio, que aqui vou chamar de Regina, foi visitá-lo. Tia Regina chegou na casa do tio Carlos e, como já era de casa, foi logo entrando. Passou pelo portão principal e não viu ninguém, pensou que a empregada ou o meu tio estivessem na sala ou no quarto. Resolveu entrar, mas não viu ninguém também. Passou pela sala, passou pelo quarto e nada. Quando ela ia ligar para alguém, viu um reflexo da janela da cozinha, vindo lá de fora. Reflexo de alguém, eu acho, na janela da cozinha, vindo lá de fora. Foi então que viu a coisa mais assustadora que ela já tinha visto na vida. Meu tio Carlos estava no quintal, completamente nu e sujo de sangue. Nas mãos dele, uma faca de cortar carne, e ele estava lá, parado. Minha tia, Ana, resolveu ir lá fora, e quando chegou ficou mais horrorizada ainda, pois os 2 cães da casa estavam mortos, decapitados. Tio Carlos havia feito isso com os cães, com a faca. Tia Regina mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp pedindo para que todo mundo fosse para lá o mais rápido possível, porque tinha acontecido alguma coisa com o tio Carlos. Depois disso, ele não ficou mais como antes. Sempre dizendo que ele vinha buscar.
Não entendi. É que depois disso ele não ficou mais como antes, dizendo que ele vinha buscar. Tio Carlos começou a não dormir mais à noite. Sempre ficava gritando, dizendo que estava ouvindo vozes e pessoas no quarto. Tudo isso foi suficiente para interná-lo em um hospital psiquiátrico. Já internado e recebendo medicação diariamente, íamos todos os finais de semana visitá-lo. Eu fiquei feliz por ele estar sendo bem cuidado e foi vindo de carro de lá que a minha mãe contou uma história para mim que me deixou dias sem dormir. Minha mãe contando agora a história. Carlos é o mais velho de 8 irmãos. Passamos muitas dificuldades na infância, sem ter o que comer, sem ter o que vestir direito. Cansado de ver a família sofrendo, o nosso pai abandonou a nossa mãe, na época grávida de mim, e o Carlos se viu obrigado a cuidar da família. Em uma noite, o Carlos já não aguentava mais viver daquele jeito. Foi a uma encruzilhada e chamou por Satanás, e pediu para ele mudar aquela situação. Chamou por ele algumas vezes e nada. Quando já estava saindo, ele sentiu um cheiro de carne podre e o tempo parou ali. Então o próprio diabo estava na sua frente, com pés de cavalo, tronco de mulher e uma cabeça de bode. Ele falou com Carlos sem abrir a boca, mas ele entendia tudo, pois ele estava em sua mente. Carlos pediu a ele que desse riquezas a ele e a todos os seus irmãos. Lúcifer concordou, mas pediu para ele que desse a alma do primeiro filho em troca, ou todos perderiam tudo. Carlos aceitou, e então o diabo tirou da boca um livro, mordeu o dedo de Carlos e passou em uma página. Feito isso, tudo mudou. Carlos progrediu na vida, nós, os irmãos dele, também. Porém, Carlos, mesmo casado, não teve filhos. Ele achava que se não tivesse filhos, não teria como pagar o preço do pacto. Se não tivesse feliz, não ia ter como dar uma alma para Lúcifer. Mas ele se enganou. Todos da família estavam preocupados, mas não com a saúde dele. Mas sendo para que ele morresse e a dívida que você paga, eles continuassem com as riquezas. Como? Não entendi. Todos da família estavam preocupados, mas não com a saúde do Carlos. E sim, mas está sendo para que ele morresse. Torcendo. Estavam preocupados, mas não com a saúde dele. Estavam torcendo para que ele morresse. E a dívida fosse paga e eles continuassem com as riquezas, os outros irmãos. Porém, ele se encontra hoje na mesma situação, é isso? Ana e Assombrados, hoje o meu tio ainda se encontra nesse hospital psiquiátrico. Ele vê vultos e fala que o diabo está vindo buscar a sua alma. A maioria dos familiares se distanciaram e não sei, tem corretor automático aqui, que tem umas palavras sem sentido aqui no meio, mas... E torcem, não sei, para que no final das contas o meu tio fique bem. Acho que é isso. Bom, depois mandarei mais relatos, um beijo a todos e deixem o like no vídeo. Então é o seguinte, ele pediu o primeiro filho, mas como ele não teve filhos, tem que buscar alguma coisa. E no fundo, tipo, se não entregar, vai pegar ele, mas as riquezas vão continuar? Gente, isso é sinistro. Eu não sei se eu viveria em paz sabendo que o meu patrimônio é por conta de uma coisa dessas. Isso é perturbador. Bom, fica aí, tá, pessoal? Deixem aí seus comentários, por favor, com respeito, sabe?
com respeito. Não vai aí porque tá do outro lado da telinha, tem gente que acha que pode escrever o que quiser, que está no seu direito. Não. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.